Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Michelle, especialista em Direito Tributário, e esse é mais um vídeo para esse quadro intitulado Dicas Tributárias. A dica de hoje é sobre a decadência no direito tributário. Bom, pessoal, então vamos aqui adentrar diretamente no compartilhamento de tela, tá? Meu objetivo com a dica de hoje é que a gente entenda a linha do tempo de cobrança do crédito tributário, que ele vai desde o surgimento da obrigação tributária até uma possível execução fiscal, caso o contribuinte não pague ou aquele crédito não sofra outra modalidade de extinção, tá? Então, para a gente entender toda a continuidade dessa linha, né, e as fases que ela vai perpassando, a gente precisa entender o início dela, tá? E é isso que nós vamos ver com a dica de hoje. Então, é muito importante hoje, né, e o fundamental, que nós adentremos nesses três institutos, da obrigação tributária, do lançamento e do crédito tributário, tá? Ele é aqui o início, tá, daquela linha, que ela é gigantesca, ela é um processo bem maior, mas a gente vai ficar só nessa parte inicial, tá bom? Então, vamos lá. A obrigação tributária, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Como assim, né? Então, imagine que eu, contribuinte, tenho um estabelecimento e eu dou saída a uma mercadoria, ou seja, eu dou uma circulação dessa mercadoria, seja física ou não. Então, eu estou fazendo o quê? Praticando o fato gerador do ICMS. Mesma coisa acontece quando eu aufiro renda, fato gerador do imposto de renda. Quando eu importo uma mercadoria, fato gerador do imposto de importação e por aí vai. Então, a partir do momento que eu, contribuinte, pratico no mundo dos fatos, ou seja, que no mundo real, aquela hipótese de incidência que está descrita na norma abstrata, ou seja, no plano abstrato, surge, nasce a obrigação tributária, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ela está prevista no artigo 103 do CTN. Inclusive, no final desses slides, tem todos os artigos pertinentes a essa matéria para vocês lerem e acompanharem com mais facilidade, tá? Então, é o seguinte, eu coloquei até essa equação. Quando nós temos a hipótese de incidência mais o fato gerador, nasce o quê? A obrigação tributária. Mas aí você pode me perguntar, e então, essa obrigação, ela é exigível? Né? O crédito já pode ser exigível? Não, o crédito ainda não pode ser exigível. Por quê? Porque para que o crédito seja exigível, é necessário que haja a figura do quê? Do lançamento. Então, gente, o lançamento, ele é um procedimento administrativo, tá? De competência privativa da autoridade administrativa, que no caso são os auditores fiscais. Ele é um ato vinculado e obrigatório, ou seja, aqui não cabe juízo de conveniência e oportunidade do auditor. Ele tem que fazer esse lançamento, tá? Tanto é que se ele assim não fizer, ele pode vir a responder por uma responsabilidade funcional, tá bom? Então, basicamente, esse lançamento, né, na doutrina majoritária, o que ela diz? Que ele tem essa natureza jurídica mista, ou seja, essa finalidade, essa dupla finalidade. Ele vai declarar a existência dessa obrigação tributária e também constituir o crédito tributário. Então, na bem da realidade, o que ele vai fazer? Ele vai verificar a ocorrência desse fato gerador que deu ensejo a essa obrigação tributária, conforme nós vimos. Vai calcular o montante, verificar quem é o sujeito passivo, determinar a matéria tributável, de repente até lançar alguma penalidade que porventura seja cabível. Enfim, ele vai tornar essa obrigação líquida e certa, tá? E então, antes de passar para o crédito, nós sabemos que nosso Código Tributário Nacional prevê três modalidades de lançamento: o lançamento de ofício, por declaração e por homologação. Então, o que é o lançamento de ofício? O lançamento de ofício é aquele que é feito inteiramente e integralmente pela autoridade administrativa, né? No caso, ela vai fazer todo o processo e vai apenas notificar o contribuinte. Ele não vai ter nenhuma participação aí nesse lançamento. Já no que, por exemplo, são os casos do IPTU, do IPVA,
que são tributos que geralmente, a maior parte das vezes, são lançados ali no início do ano, tá? Quando nós vamos para o lançamento por declaração, aqui nós até vimos na dica, por exemplo, que falamos sobre o ITCMD e o ITBI. Aqui, quando o contribuinte presta aquele contrato de compra e venda, por exemplo, o imposto vai ser calculado. Então, esse é o lançamento por declaração, o qual o contribuinte presta essa declaração e, a partir daí, o fisco efetua o cálculo do imposto, tá? E temos também o lançamento por homologação, que também é denominado de autolançamento. Aqui, o contribuinte que vai apurar o montante do imposto e vai pagar. E o fisco vai ter um prazo para homologar esse lançamento, que em regra é de 5 anos a contar do fato gerador, mas isso a gente vai ver com mais detalhes já já. E aqui o fisco, por isso que se fala muito que a decadência no caso desse lançamento é de o fisco lançar alguma eventual diferença de ofício, né? Porque na realidade o pagamento já foi antecipado pelo contribuinte, né? Esse pagamento antecipado, inclusive, ele extingue o crédito tributário, né? Para quem aí não está lembrando, sob condição resolutória. Resolutória de quê? De ulterior homologação, ou seja, aquele ato, né, aquele negócio praticado, ele já se considera perfeito desde o momento do pagamento, né? Porém, sob essa condição resolutória de posterior homologação, tá? Então, depois que houver esse lançamento, né, e o contribuinte, que o crédito tributário vai ser constituído, o contribuinte vai ser notificado, e a partir daí ele vai ou pagar, ou interpor um recurso, enfim, ou não fazer nada, né? A depender da vontade dele. Mas, enfim, então temos aqui o crédito tributário constituído, com todas as informações cabíveis, enfim, o contribuinte é notificado, tá? Então, aqui no crédito tributário, a gente percebe que ele tem a mesma natureza da obrigação tributária principal, né? A obrigação tributária principal é, na realidade, a obrigação que eu estou tratando aqui, né, que ela decorre desse fato gerador e ela é um pagar tributo ou uma penalidade pecuniária, tá? No caso aqui, a gente está falando mais de pagar um tributo. Então, eu coloquei essa equação, obrigação tributária mais lançamento igual a crédito tributário, tá? E aí você pode me perguntar, tá, mas então, a partir do surgimento dessa obrigação tributária, né? Até quando o fisco vai poder lançar esse crédito, né? Até quando ele vai poder constituir esse crédito? A vida toda? Não. E é aí que surge o prazo decadencial, que é justamente esse prazo que o fisco tem para lançar esse crédito tributário, né? Para que ele não fique inerte, ele não durma no ponto, né? Como o pessoal fala. E aqui é o artigo da decadência. Aqui, na verdade, ele vai tratar da contagem dos prazos iniciais da decadência, para a gente saber esse lapso, quando ela vai ter o início e um fim. E a decadência, ela extingue o crédito tributário. Por isso que, caso surja essa obrigação tributária, né, o contribuinte pratique um fato gerador e o fisco sequer lance para constituir esse tributo, esse crédito, em algum momento, ele vai ser extinto, né? E então, o fisco não poderá mais lançar, tá? Então, gente, a gente vai começar aqui fazendo análise dessa regra geral, tá? Que está no artigo 173.1. Essa é a regra geral do início do prazo decadencial, tá certo? E assim ele diz, o direito da fazenda constituir o crédito tributário extingue 5 anos contados, né? Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Veja, gente, esses casos, na realidade, esse caso da regra geral, ele se aplica sempre ao lançamento de ofício e por declaração, tá? Ao lançamento por homologação sem pagamento antecipado. Por que sem pagamento antecipado? Porque se ele não pagou nada, não tem nada para homologar, tá? E o lançamento por homologação também com dolo, fraude ou simulação, tá? Então, vamos entender mais detalhadamente como é que isso aqui funciona. É o seguinte, imagine que você tem aqui uma linha do tempo, certo? Fica mais fácil a gente compreender. E a situação foi a seguinte, imagine que você praticou um fato gerador
que ensejou um tributo aqui no dia 1º de janeiro de 2020. Se esse tributo for sujeito, esse imposto, por exemplo, for sujeito a um lançamento por declaração ou ofício, certo? Essa regra ela vai ser sempre a mesma. O fisco, esse prazo decadencial, ele vai começar a contar, ou seja, o fisco deve efetuar esse lançamento a partir do 1º dia do exercício seguinte que esse lançamento poderia ter sido feito. Portanto, a partir de 1º de janeiro de 2021. É óbvio que durante esse período, esse tributo ele pode ser lançado. Claro que ele pode ser lançado. Porém, o prazo para a gente contar a decadência para fins de extinção do crédito tributário começa aqui, ó. Ela é esse lapso temporal, tá? E então, o que é que acontece? Quando é que isso aqui vai terminar? Em 1º de janeiro de 2026. Ou seja, 5 anos. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, tá? Gente, desculpa, minha letra não tá muito bonita, mas né, dá para entender. Então, basicamente é isso. Caso você esteja diante de um lançamento por homologação sem pagamento antecipado, que você não tenha o que homologar, certo? Você vai ter esse mesmo lapso temporal. E também um lançamento por homologação em caso de dolo, fraude ou simulação, tá bom? O lançamento por homologação, ele tem algumas peculiaridades, né? Ele é um lançamento que sofre muita crítica pela doutrina, apesar de que a gente não vai adentrar nessas críticas. A gente vai aqui se ater ao importante para fins de consolidação de conhecimento e acerto de questões, tá? Então, como a gente já viu, quando a gente tem esse lançamento por homologação sem pagamento antecipado, é a regra geral 173, inciso 1, tá? Quando a gente tem o lançamento por homologação com o pagamento total ou parcial, aqui, nesse caso, a gente tem alguma coisa para homologar, o fisco, né? Quando eu digo a gente, eu me refiro ao fisco. Nesse caso, eu trouxe até esse trecho do livro do Ricardo Alexandre que diz: entende-se que não se justificaria esperar um prazo razoável para o início da contagem de prazo. Esse prazo razoável é aquele do artigo 173, inciso 1, da regra geral, né? Porque a antecipação do pagamento provoca imediatamente o Estado a verificar a sua correção, de forma que a inércia inicial já configura cochilo, tá? Então, e outra coisa também muito importante da gente se atentar. Na maior parte das vezes, quando a gente pega um exemplo de ICMS, por exemplo, quando você vai dar essa circulação a essa mercadoria, você tem que imediatamente emitir uma nota fiscal para aquela mercadoria ter aquela troca de titularidade, seja aquela saída física ou não. Portanto, na maior parte das vezes, esse pagamento, essa emissão de nota fiscal, ela vai ser praticamente concomitante ao fato gerador. Por isso que esse prazo para homologação, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4º, ele ocorre de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, justamente por conta disso. Porque o pagamento é feito, algumas vezes até só com 1 mês de diferença, mas ele é muito próximo à ocorrência do fato gerador. Por isso que, a partir daí, o Estado já foi provocado a efetuar a homologação, tá bom? E, como eu também já disse, esse artigo 173, inciso 1, também se aplica a essa modalidade de lançamento com dolo, fraude ou simulação, tá? Esses entendimentos, eles são, inclusive, entendidos e assim também falados pelo próprio STF e STJ, tá, gente? E aí temos uma outra particularidade, o artigo 173, inciso 2, tá? Esse artigo, ele sofre muitas críticas por parte da doutrina, né? Aqui o pessoal comenta que é uma colher de chá que é dada ao fisco, mas enfim, né? Vamos deixar essas considerações de lado para a gente se ater aqui. Ele diz que esse prazo decadencial vai ser contado, né, a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Gente, a gente sabe que quando o lançamento não é regularmente efetuado e já notificado ao contribuinte, você tem que prever 3 casos em que ele pode ser modificado. No caso de impugnação do sujeito passivo, que vai suspender o crédito, recurso e a revisão do próprio fisco, né? Ou seja, da própria fazenda.
Obviamente que isso só pode acontecer dentro daquele prazo decadencial, claro, porque se ele já tiver passado, não pode mais acontecer, inclusive essa decisão. Então, veja, imaginemos aquela mesma linha do tempo que a gente teve aquele fato gerador, que foi praticado no dia 1º de janeiro de 2020. Né? E digamos que em 1º de janeiro, o prazo decadencial começaria a correr, se ele estivesse na regra geral, em 1º de janeiro de 2021. Né? Mas digamos, para facilitar aqui a nossa contagem, que em 1º de janeiro de 2023, ou seja, passado 2 anos, certo? E considerando que, de fato, ele tenha sido feito aqui mesmo, o lançamento, no dia 1º de janeiro de 2021. Então, gente, imagine, em 1º de janeiro de 2023, sobreveio essa decisão que anulou aquele lançamento por um vício formal. Outra coisa também que a gente não pode esquecer. Vício é formal, não é material, como eu já vi várias bancas com essa casca de banana. Então, em 1º de janeiro de 2023, sobreveio essa decisão, né? E aí você pergunta, mas então, né, como é que é? Isso é uma interrupção da decadência? Não é, né? Porque, veja, a interrupção, inclusive para a prescrição, há hipóteses expressas no CTN de interrupção. A interrupção, aquele prazo, ele reconta de novo, ele zera e reconta todo de novo, né? O CTN, ele não falou de forma expressa em interrupção, então gera esse questionamento, essa controvérsia na doutrina, né? Por quê? Porque muitos autores acham que o mais relevante seria, como você já teve 2 anos até essa decisão, você ter 3 anos para efetuar esse outro lançamento, tá? Eles acham, muitas pessoas, muitos autores acham que seria o mais razoável. Porém, gente, o entendimento maior e, inclusive, precedentes de questões de concurso público, como eu coloquei as bancas FCC e CESP, não é isso que acontece. Na realidade, eles entendem que quando sobrevier uma decisão desse tipo, que anular, a partir daí, o fisco vai ter 5 anos para efetuar esse outro lançamento. Então, vai ser 24, 25, 26, 27, 28, ou seja, o novo lançamento vai poder ser feito até 1º de janeiro de 2028, 5 anos após essa decisão, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, interrupção da decadência, tá? E, por fim, a gente tem essa previsão do artigo 173, parágrafo único, tá? Que ele diz que essa contagem, né? No que tange essa contagem. O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, né? De qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Aqui, gente, e o exemplo mais clássico que é citado na doutrina é aqueles casos de fiscalização. Então, colocando a mesma linha do tempo, imagine que você tem aquele fato gerador que ocorreu em 1º de janeiro de 2020, né? Então, pela regra geral, o seu tributo, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário seria a partir de 1º de janeiro de 2021. Suponhamos que o seu estabelecimento passe por um procedimento de fiscalização, né? O fiscal vai lá, vai fazer aquela lavratura de termo de início. A partir daquele momento, digamos que ele tenha feito isso no dia 30/6 de 2020. Então, gente, esse prazo, ele se antecipa. A partir da lavratura daquele termo, esse prazo, ele já começa a correr, tá? Obviamente que se não fosse isso, o prazo seria contado daquela outra forma, né? Mas, a partir disso, ao invés do seu prazo começar em 1º de janeiro de 2021, ele antecipa para aquele momento daquela lavratura de termos de início, por exemplo, de fiscalização, tá bom? Por quê? Porque a partir dali, o fisco já pode sim lançar esse tributo, tá? E aqui, gente, eu coloquei todos os artigos do CTN concernentes à obrigação tributária, ao crédito tributário, ao lançamento, já falando das modalidades, enfim, para vocês se guiarem, né, e estudarem melhor, tá bom? Enfim.
E é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, estou sempre aqui à disposição. Inclusive, eu estou muito feliz com o feedback que venham recebendo de vocês, tá bom? Fica aqui o meu convite para vocês me seguirem nas minhas redes sociais e verem mais informações recentes sobre tributário, tá? E é isso, quem gostou, dê o seu like, ative o sininho para as futuras notificações e um forte abraço!